Bom, agora chegamos na nossa última aula do curso, aula número 12, e aqui a gente vai falar sobre a fase de execução, a segunda parte da fase de execução. Começamos a falar sobre a fase de execução na aula 11 e vamos concluir agora nesta aula número 12. Bom, na nossa aula anterior a gente viu como a execução ela pode começar. A gente percebeu que a CLT tem uma regra, lá no artigo 880, que é a expedição de mandado de citação para pagamento ou garantia da execução em 48 horas, essa é a regra, mas na prática essa regra acaba sendo modificada pelo que constam nas sentenças de conhecimento, né, com base no artigo 832, parágrafo 1º. E aí a execução vai começar da forma que está no 880 ou da forma que está na própria sentença de conhecimento. Mas aí, depois que começa, né, o que é que vai acontecer com a execução? Muita gente acha a execução a fase mais complicada do processo. Realmente, a execução ela destoa bastante, vamos dizer assim, do fluxo lá do processo do conhecimento, da fase do conhecimento, porque aqui na execução a gente não tem necessariamente uma linha única, direta para ser seguida. A execução ela anda como se fosse em voltas, né? Então, para entender bem a execução, eu costumo relacionar ela a 4 caminhos possíveis após a citação. Então, ocorrendo a citação de um jeito ou do outro, como a gente já viu, depois disso, 4 coisas podem acontecer com o processo. E vejam, são 4 caminhos, né, que o processo pode tomar. Você tem que, obviamente, saber os 4, mas eles acabam aí, em certa medida, se relacionando ou se interrelacionando. Principalmente porque o objetivo principal da execução é o pagamento. Ok? No final, o que a execução almeja é realmente o pagamento a quem de direito, né? O crédito do trabalhador, o recolhimento dos encargos fiscais, previdenciários, fundiários, enfim, pagar quem de direito. Esse é o objetivo da execução. E esse é o objetivo que a gente tem que ter sempre em mente. A execução sempre tem que caminhar nesse sentido, no sentido do pagamento, almejando o pagamento. Ok? Porém, até lá, até que haja o efetivo pagamento, aí sim, o processo ele pode dar voltas e voltas e voltas, anda em círculo, faz curva. Infelizmente não é uma linha reta, né? Sequer é uma linha única, na verdade. Como a gente vai ver aqui, 4 caminhos possíveis aí, pelo menos, a gente tem para o processo de execução seguir, tá bom? Primeira coisa que a gente tem para falar da execução, né, primeiro caminho que a execução pode tomar é a apresentação pelo devedor da exceção de pré-executividade. Veja, houve a citação, né, a gente já viu como é que pode ser feita a citação, o devedor está ciente que tem que pagar, seja pela ciência automática prevista na sentença ou pelo mandado de citação em 48 horas. A primeira coisa que o devedor pode fazer é apresentar a exceção de pré-executividade. Essa exceção de pré-executividade é uma forma de defesa em que o devedor ele pode se socorrer, né, pode apresentar ao juízo se ele verificar que houve ali uma flagrante violação à matéria de ordem pública. Então, a execução, o processo em si, ele tramitou de um jeito, né, que ofendeu aí a boa ordem processual, ofendeu a ordem pública, né, que o processo faz parte disso. Foi cometida ali uma ilegalidade flagrante ali naquele processo, há um erro assim absurdo, aí a gente pode manejar aí a exceção de pré-executividade. Qual é a grande vantagem da exceção de pré-executividade? É que ela não precisa da garantia do juízo para ser conhecida. Então, quando o juiz se depara com a exceção de pré-executividade, ele vai esquecer daquela exigência básica, né, da defesa na execução, que é a garantia do juízo, e vai se ater às razões ali que foram apresentadas pelo devedor. Um exemplo, né, de matéria que caberia aí uma exceção de pré-executividade é a própria ausência de citação. Né? Se, por exemplo, não tem nada na sentença sobre a citação automática e o juiz também não expede o mandado de citação e resolve já começar com os atos executórios contra o devedor, isso é uma ilegalidade, né? Isso não pode.
Ou a citação ela tem que estar prevista na sentença, ou tem que ser feita aí o mandado de citação. E aí, diante disso, o devedor pode, independentemente de garantir ou não o juízo, apresentar a exceção de pré-executividade para que ele seja, para que o processo, né, volte ao seu curso normal e a lei seja efetivamente respeitada com relação aos procedimentos de citação. Isso é um exemplo, tá? Um outro exemplo pode ser, por exemplo, que o juiz ele expede o mandato de citação para a pessoa errada. Ele, no título da sentença consta uma empresa, uma pessoa jurídica lá como sendo a devedora, e aí a citação acaba indo para outra pessoa jurídica. Isso inclusive aconteceu recentemente, um parente meu, ele tinha uma empresa com que o nome dessa empresa dele era muito comum, né? Um nome muito comum. E aí uma outra empresa com o mesmo nome foi processada na justiça e acabou que o juiz terminou encaminhando um mandado desse de citação para ele. A exceção de pré-executividade é o caminho normal, né, para se defender nesse caso, porque, ora, ele não participou da relação de conhecimento, né, não teve acesso ao processo na fase de conhecimento, foi constituído um título contra ele. Aliás, foi constituído um título que não foi contra ele, na verdade, e que o juiz está equivocadamente chamando ele na execução para se defender. Então, são esses erros bem grosseiros. Tá? Então, a exceção de pré-executividade você se defende sem garantir a execução, porém, a via que você tem para acessar essa exceção de pré-executividade é uma via bem estreita. Né? Não é qualquer matéria, não é qualquer assunto que você consegue trazer para o juiz em sede de exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade ela não tem exatamente uma previsão legal explícita no ordenamento jurídico. A CLT não tem de jeito nenhum, mas no CPC também não tem. O que tem, né, e aí já é uma novidade, inclusive, do CPC 2015, porque antes ele era essa exceção de pré-executividade era uma construção totalmente doutrinária e jurisprudencial, mas aí no CPC 2015 apareceram esses dois artigos aqui que dão uma luz aí pra gente, né, sobre o que seria a exceção de pré-executividade do ponto de vista legal. E nesse artigo 525, por exemplo, a gente vai ver que as matérias que podem ser alegadas, sem precisar garantir a execução, é a falta ou nulidade de citação, né, na fase de conhecimento, que o processo correu à revelia, ilegitimidade de parto, foi aquele exemplo que eu dei do meu parente, inexecuibilidade do título ou inexecuibilidade da obrigação, né, sei lá, o cara está executando uma obrigação que está suspensa, é uma parcela vencenda que obviamente não venceu ainda, enfim. Ou a obrigação está paga, né, de repente o cara pagou de um outro jeito que não foi no processo, também é um caso, aí a obrigação se torna inexigível. Né. A penhora incorreta, ou avaliação errônea, excesso de execução, ou acumulação indevida de execução, incompetência absoluta relativa do juízo da execução, e qualquer causa modificativa e extintiva da obrigação, como pagamento, inovação, compensação, transação, prescrição, desde que supervenientes a sentença. Então veja, todas essas matérias são matérias bem graves, né, de serem alegadas. São matérias que indicam que o processo não deveria estar na execução. Aquela execução ali, ela simplesmente não deveria estar acontecendo daquela forma ou contra aquela pessoa. Então, em razão disso, o legislador entendeu justo, né, que autorizar o devedor a se defender nesses casos aí sem precisar garantir o juízo, justamente para minimizar os prejuízos que ele porventura esteja sofrendo em razão dessa execução equivocada. Então a exceção de pré-executividade é um desses caminhos que a execução pode tomar. Ela é boa para o devedor porque não precisa garantir o juízo, mas, ao mesmo tempo, o rol de matérias que eu posso alegar são bem restritas e, de certa forma, difíceis, né, de acontecer no caso concreto, nos casos concretos que a gente vê por aí. Tá bom? Então essa é a exceção de pré-executividade, o primeiro caminho. O segundo caminho é justamente o devedor ele ter bens suficientes para pagar aquela execução, para fazer frente àquela execução, mas ele entender que a execução está caminhando de forma equivocada, né, com relação ao direito material ali discutido ou executado naquele processo. Então ele quer, por exemplo, sei lá, discutir o cálculo, se bem que nem cabe mais esse exemplo do cálculo, porque agora a gente tem uma fase de liquidação bem definida, né?
mas ele quer discutir a responsabilidade dele, ele quer discutir de repente se o devedor especificamente que foi citado responde ou não responde, enfim. Outras matérias que não foram, obviamente, objeto de discussão na fase do conhecimento, mas que afetam diretamente aí a exigibilidade desse crédito. E aí, e também que não seja uma matéria de ordem pública, porque se for, vai para essa exceção de pré-executividade. Aí, o que é que a empresa, o devedor faz? O devedor garante o juízo, ou seja, ele entrega ali para o juiz dinheiro, né? Faz um depósito judicial no valor do mandado dele, e aí, uma vez que ele faz isso, ele faz a garantia do juízo, ele vai poder se defender. A gente vai ver depois qual é a defesa correta, né? Mas já vou adiantando, são os embargos à execução. A defesa do devedor na execução trabalhista chama-se embargos à execução, né? Que também no processo comum é chamado de embargos do devedor. Né? Então aqui os embargos à execução eles podem ser apresentados, né, no processo de trabalho, mas desde que haja essa garantia do juízo. Essa garantia do juízo ela tem que observar a lista preferencial, né, que está lá no CPC e que preferencialmente deve ser feita em depósito judicial de dinheiro, tá? Grana. A nossa reforma trabalhista ela autorizou que essa garantia também, além do dinheiro, pudesse ser dada por meio de seguro-garantia judicial ou fiança bancária, que é o mesmo raciocínio que a gente já viu lá quando falou dos recursos, né, para poder fazer o depósito recursal. A lei agora autoriza, né, essas garantias bancárias e aqui na execução também o executado vai poder fazer frente, vai poder garantir o juízo por meio de uma carta-fiança dessa, de um seguro garantia como esse. Tá? Então, ele garante o juízo com qual intenção? Com a intenção de se defender. Certo? Ele vai se defender como agora? Ele vai se defender não é com a exceção de pré-executividade, porque ele já garantiu a execução. Ele vai se defender por meio dos embargos à execução. E aí, no próximo slide, a gente vai ver quais são as matérias que cabem nesses embargos à execução. Mas um pressuposto básico dessa defesa é justamente essa garantia do juízo. Tá bom? Então, o devedor, se ele não visualizar ali nenhum erro grave no processo, ele não vai poder entrar com a exceção de pré-executividade, mas se ele for um devedor solvente, tiver dinheiro ou crédito, né, junto ao banco, ele vai poder fazer o quê? Vai poder garantir o juízo. E aí, garantindo o juízo, ele vai poder discutir ali alguma matéria que ele julgar pertinente naquela execução. Ok? Aí veja, quando a gente pega esse caminho no processo, né, o processo da garantia do juízo, você vai ver que a execução vai dar uma volta, né, ele vai lá, vai discutir, vai ter uma sentença, pode ter recurso, tarará, tarará, mas no final ela vai chegar sempre onde? No objetivo dela, que é o pagamento. Eu vou, no final, pegar esse dinheiro e vou pagar ao autor. Pode ser que o dinheiro não seja o dinheiro todo, vai que ele ganhou alguma coisa aí no curso da execução, né, em termos de diminuição do valor que está sendo executado, mas no final, a volta que eu vou dar aqui, né, depois que eu garanto o juízo, vai ser o pagamento, ok? Segura isso, que é importante. O próximo caminho, né, que a execução pode pegar é a penhora. Tá? A penhora. A gente vai falar melhor dela daqui a pouco, mas só para a gente concluir aqui esse raciocínio dos 4 caminhos, a penhora. Quando é que há a penhora? É quando o devedor ele fica silente. O devedor não se manifesta, ou ele é citado para pagar, né, ou a sentença já diz que a citação é automática, mas enfim, ele não se manifesta, ele não vem a juízo, nem apresentar ação de pré-executividade e nem garantir a execução. E aí o que, é que o juiz tem que fazer? O juiz tem que ir atrás dos bens dele para poder pagar ao trabalhador, né, para poder garantir a execução e pagar ao trabalhador. Então veja, quando não há exceção de pré-executividade, quando não há garantia de juízo, o que é que tem que haver? Tem que haver a penhora. E esse caminho da penhora geralmente é o caminho mais tumultuado, né, porque aqui o juiz ele tem que ser bastante agressivo com o devedor, ele vai avançar sobre o patrimônio do devedor sem a vontade do devedor, né, sem que isso seja de forma voluntária, como é na garantia do juízo, e aí geralmente é nesse ponto aí que há os grandes embates aqui na execução. Mas veja, o objetivo da penhora vai ser o quê? Vai ser a garantia do juízo
e no final vai ser o pagamento. Então eu vou avançar por esse caminho sabendo que eu vou ter que voltar, eu vou dar a volta que eu estou falando aqui para vocês, considerar a garantia de execução e depois no final o pagamento. Tá? Então sempre a execução tem que ser pensada dessa forma, né? Não é uma linha reta como é o processo do conhecimento, não é um fluxo único. Quando a gente chega na execução tem esses 4 caminhos, mas esses 4 caminhos no fim das contas o objetivo dele dos 4 sempre vai ser o quê? O próprio pagamento, sempre vai ser o pagamento, ok? E aí, como o pagamento ele é o objetivo, ele pode ser também um caminho. Imagina, o devedor recebe mandado de citação, né, para pagar em 48 horas e simplesmente vai lá e paga. Ele não viu nenhum erro no processo, ele não quer se defender, ele tem bens disponíveis, tem dinheiro, né, disponível para pagar, ele vai lá e paga para o exequente. Acabou. Aí o processo de execução ele termina. Né? Por quê? Porque o objetivo dele foi alcançado com o pagamento. Tá joia? Aí a gente vai detalhar melhor agora o que? A penhora, como é que se dá essa agressividade, né, do juiz sobre o patrimônio do devedor e o pagamento. Ok? Mas tenham isso em mente, esses 4 caminhos que a execução pode tomar. Exceção de preceptividade, quando não precisa de garantia do juízo e a matéria que vai ser discutida é matéria de ordem pública, matéria grave. Quando há garantia do juízo, porque aí eu quero me defender na execução, aí eu vou me defender com o embargo de execução, vai ver daqui a pouco. E quando não há uma coisa nem outra, o juiz precisa ir atrás de bens do devedor para penhorar, aí havendo a penhora, haverá também depois a garantia do juízo, já que houve a penhora, a garantia do juízo, e depois o pagamento, ou no fim das contas o devedor pode simplesmente, recebendo o mandado de citação, ir lá e pagar e encerrar também a nossa execução. Então veja que são ciclos, né? São voltas que o processo pode dar, mas sempre almejando chegar no pagamento. Bom, então a primeira fase que a gente vai detalhar, terceira fase que a gente vai detalhar agora da execução, terceiro caminho, né, é a penhora. Tá bom? Então quando é que cabe penhora? Quando o devedor não paga, não apresenta embargo de execução, não paga, ou seja, não paga voluntariamente, também não garante a execução. E aí a penhora vai ser o quê? Vai ser essa ação do juiz sobre o patrimônio do devedor para garantir o juízo, para a gente voltar para aquele segundo caminho e o processo conseguir continuar, tá bom? A penhora aqui na CLT está prevista no artigo 883. Ele diz o seguinte: não pagando o executado, nem garantindo a execução, ou seja, se a execução não tomar nenhum desses 2 caminhos, o que é que vai acontecer? Seguir-se-á a penhora dos bens, tantos quantos bastem, ao pagamento da importância da condenação, acrescida de juros, custas, juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que foi ajuizada a reclamação inicial. Então, ó, a CLT está dizendo aqui para a gente qual é o caminho que tem que seguir quando não há a garantia do juízo e quando não há o pagamento, que é justamente a penhora. Tá joia? Aí a penhora, ela não tem outros detalhes aqui na nossa CLT, né? Para onde é que a gente vai? A gente se socorrer, a gente vai para o CPC. No CPC ele detalha melhor a penhora e no CPC, por exemplo, tem lá no artigo 833 uma lista de bens que são impenhoráveis. Penhora vocês estão conseguindo acompanhar, né? O que é? É justamente essa constrição patrimonial que o juízo faz sobre o patrimônio do devedor para justamente garantir a execução. O objetivo da penhora é pegar bens do devedor em número suficiente para que a execução ela seja satisfeita, tá bom? Então, ó, alguns bens do devedor eles não podem ser penhorados, né? Isso aí é uma garantia do cidadão, direito individual, né, fundamental, que está previsto aqui no artigo 833. Então, por exemplo, são impenhoráveis os bens inalienáveis, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor, os que ultrapassam as necessidades comuns, correspondentes a um médio padrão de vida. Isso é interessante porque imagina que o executado não tem dinheiro nenhum no banco, né, não tem nada, está devendo, o juiz manda o oficial de justiça lá fazer uma penhora na casa dele.
Quando chega lá, não tem carro, não tem nada, mas a casa dele é toda guarnecida de bens móveis, né, de última geração, com valor de revenda altíssimo, né, uma super televisão, vários ar-condicionados em casa. Enfim, são bens que guarnecem a residência, cairia aqui nesse inciso 2, nessa proibição, mas como são bens que excedem ao padrão de vida médio, né, da sociedade brasileira, e eles, mesmo sendo móveis de residência, vão poder ser penhorados. Aí o código continua aqui no 833, os vestuários, os pertences de uso pessoal. Aí tem aqui a regra do salário, que é muito importante, tá? Porque diz que aqui os vencimentos, subsídios, salários são impenhoráveis, mas tem uma exceção para isso, tá? E aí o artigo segue aqui com vários outros tipos de bens que são impenhoráveis. Preste atenção que essa lista aqui do 833, né, assim como todos os outros direitos fundamentais, eles podem, obviamente, ser flexibilizados. Né? Eles têm que ser interpretados aí em consonância com os outros princípios e regras aí do ordenamento. E aí, quando bate de frente a lista de impenhorabilidade, como, por exemplo, o princípio da celeridade, o princípio da efetividade do processo, é possível flexibilizar alguns desses incisos aqui, dependendo do caso concreto, para que a execução alcance sua finalidade. A penhora de salário é um exemplo disso, né? Apesar do próprio código trazer a regra de exceção, que é quando se tratar de verba alimentar, podendo penhorar até 30%, né, do salário. O que é que a jurisprudência trabalhista tem entendido sobre isso? Justamente que quando o código trata verba alimentar ali no 833, ele está falando também das verbas trabalhistas, porque as verbas trabalhistas elas têm natureza alimentar. Então, não estaria, em princípio, o salário do executado, né, alçado aí à categoria de impenhorável. Pode sim ser penhorado, ele é penhorado em muitos casos, mas até o limite de 30%, desde que este seja o último recurso disponível para o juiz. Ou seja, não haja outros bens aí à disposição para serem penhorados. E essa ordem de penhora, ela está aqui no artigo 835. Né? O juiz vai procurar o quê quando vai fazer a penhora? Quando ele precisa fazer a penhora, quando ele tem que seguir esse caminho da penhora. O artigo 835 traz lá a lista de bens, de tipos de bens, né, que o juiz vai observar na hora de fazer a penhora. Ele vai procurar primeiro os bens que estão nessa lista e nessa ordem. Tá? Então, se a gente for lá no 835, você vai ver que o primeiro da lista é qual? É o dinheiro. Né? Dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Então, a primeira coisa que o juiz faz em uma execução trabalhista, né, depois da citação, depois que ele verifica que não houve o pagamento, né, a garantia pelo executado, é encaminhar o processo para o sistema Bacen-Jude, que agora a gente não chama mais de Bacen-Jude, a gente chama de Sisbajude. Esse sistema é um sistema do CNJ, agora antes era do Banco Central, agora do CNJ, que faz a comunicação do Poder Judiciário com todas as instituições financeiras e de investimento, né, de gestão de valores imobiliários do Brasil, para que o juiz, por meio desse sistema, comandando lá as ordens, inserindo ordens lá de bloqueio de valores, o sistema possa procurar esse dinheiro em qualquer lugar, qualquer banco do Brasil que o executado tenha conta e, havendo dinheiro lá nessa conta, esse dinheiro seja bloqueado e colocado à disposição do juízo. Isso é tudo feito de forma automática, né, pelo sistema, não precisa de ofício de papel nem nada disso. Quando a execução tem que tomar esse caminho da penhora, o juiz ele acessa o sistema Sisbajude, o juiz ou a vara, né? Acessa o sistema Sisbajude, cadastra lá o número do processo, cadastra o valor que ele quer executar, cadastra lá o CNPJ ou o CPF da pessoa que ele quer executar, dá um Enter. Quando for 2 dias depois, o juiz volta lá no sistema e vê o resultado dessa ordem. O sistema ele demora 2 dias mais ou menos para dar o resultado das ordens e, uma vez constatado que foi pego, né, ali algum dinheiro, aí a gente vai dar um andamento aqui que a lei estabelece.
tá bom? Ou seja, a penhora ela vai ser concretizada pelo dinheiro. Geralmente o que acontece na prática? Na prática acontece que o devedor, quando ele não paga, né, a dívida, é um indício de que ele não está indo muito bem das pernas, né? Ele já está com a situação financeira delicada. E aí, quando a gente faz essas ordens de bloqueio, dependendo obviamente dos valores, né, é possível que não pegue nada, né, na conta do devedor. É possível também que pegue parte do valor da dívida. Então é bem comum, na verdade, isso, né, de em vez de pegar a execução completa, se pegue somente um pedaço dessa execução. E aí, o que é que acontece? Né? Acontece o seguinte, como a verba trabalhista ela é uma verba de natureza alimentar, o que é que o juiz faz? Né? O juiz, ele, primeiro vamos pensar assim, o que é que tecnicamente deveria ser feito? Tecnicamente, pela letra FIA da CLT, o processo só sairia dessa fase de penhora depois que a execução tivesse totalmente garantida. Ou seja, se eu pegasse um pouquinho da dívida agora, eu ia ter que continuar fazendo essas ordens ou procurar outros meios para pegar todo o dinheiro da dívida e só depois disso o processo continuar. Isso aí é o que a gente entende lendo friamente a CLT. Porém, o que acontece na prática, né, e também é o andamento mais correto, né, do ponto de vista da efetividade do processo, é que como a verba trabalhista é uma verba alimentar, uma verba de satisfação urgente, o trabalhador está precisando daquele dinheiro, quando o juiz faz uma ordem de bloqueio, mesmo que esse bloqueio seja parcial, ou seja, que a execução não seja integralmente garantida, e aí não vai estar presente, né, a exigência do artigo 884, que fala sobre os embargos de execução, né, que fala lá assim, garantida integralmente a execução, o executado terá 5 dias para apresentar embargos. Mesmo que a execução não seja integralmente garantida, o que é que o juiz faz para garantir o contraditório? Ele manda intimar o devedor sobre esse bloqueio parcial. Então, ó, o juiz tenta pegar lá 100 mil, consegue pegar somente 10, em vez dele esperar conseguir pegar os 100 mil, né, ficar tentando, quando ele pega 10, ele já dá uma parada na execução, na tentativa de penhora, e intima o devedor sobre aquele bloqueio. E aí o devedor, né, quando receber essa intimação do bloqueio, ele vai poder se defender sobre o bloqueio no prazo de 5 dias. Tá? Seria aí uma espécie de embargo de execução, mas a abrangência da medida da defesa que o réu poderia apresentar não é tão grande. Por quê? Porque ele não conseguiu garantir a execução toda. Sobre o que é que ele vai poder se manifestar então? Ele vai poder se manifestar justamente sobre a penhora específica que foi feita naquele dinheiro. Vai que aquele dinheiro que foi pego lá pelo juiz é um dinheiro que é de poupança, que a gente viu já no 8333, que é impenhorável. Vai que é um dinheiro do salário da pessoa, todo o salário dela foi pego. Vai que é um dinheiro de um terceiro que estava lá na conta do devedor. Enfim, a discussão aqui vai ser restrita ao bloqueio, a esse dinheiro, se ele poderia ou não ser bloqueado pelo juiz, ok? De toda sorte, é uma forma de defesa, né? A pessoa vai poder se defender, e aí, se ele não se defender, o juiz já faz o quê? O juiz já libera uma parte desse dinheiro, ou uma parte da execução, que é esse dinheiro que foi pego, para o reclamante, e a execução ela prossegue pelo resto, até ser integralmente satisfeita e que haja o pagamento. O que eu quero dizer é que penhoras parciais levam a pagamentos parciais, tá bom? E aí a gente tem que ficar muito ligado quando analisa o processo, né, de execução, porque pode ter havido milhares de pagamentos, centenas de pagamentos parciais ao longo do tempo aí quando a execução está tramitando. Né? A gente vai pegando dinheiro de pouquinho em pouquinho, já vai dando prazo, já vai liberando, porque o trabalhador precisa desse dinheiro. Tá? Fica mais difícil o processo, sem de analisar, fica, mas em contrapartida a gente já tem uma certeza ali de que pelo menos a finalidade do processo está sendo alcançada, que é justamente pagar ao trabalhador, né? Executar a sentença. Tá bom? Então, o primeiro tipo de bem que é penhorado é o dinheiro. E como a vida da pessoa é dinâmica, né? Pode ser que da empresa também, pode ser que ela não tenha dinheiro naquele momento,
mas na semana seguinte já entra ali mais dinheiro. Essas ordens de bloqueio, elas são reiteradas o tempo todo. A gente tem um sistema lá que infelizmente não está funcionando ainda, né, nesse novo modelo do Sysbajude, mas antes funcionava muito bem, que era o RoboJude. O juiz bastava colocar lá o valor e o processo e os dados, dava um enter e um robô, né, literalmente é um robô mesmo, ele ficava 24 horas lá refazendo essas ordens para que todos os dias qualquer dinheiro que caísse na conta do devedor já fosse direto bloqueado. Então isso era uma ferramenta muito útil, a gente está com ela suspensa por enquanto, mas vai voltar, e que ajudava bastante no bloqueio desses valores aí em execução. Tá bom? Então o juiz, como a própria lei diz que a preferência é pelo dinheiro, o juiz passa um tempo aqui nessa fase do Bacen-Jude, tentando pegar dinheiro da empresa. Na nossa vara, por exemplo, a nossa ordem de trabalho lá é passar pelo menos 60 dias com o processo sendo essas ordens o tempo todo reiteradas, para poder ver se consegue pegar o máximo possível de dinheiro do devedor, porque dinheiro é mais fácil de lidar, né? A gente só pega, dá o prazo e depois paga e acabou. Porém, é possível que o devedor não tenha dinheiro, né? Não tenha dinheiro mesmo. E aí a gente vai fazer o que? A gente vai para os outros itens aqui do artigo 835. Aí tem títulos da dívida pública, título de valores mobiliários, que são as ações, e a gente vem no inciso 4, ó, veículos de via terrestre. É muito bom para a efetividade do processo pegar veículo, porque veículo é um bem que é fácil de ser vendido nos leilões. Tá? A gente vai ver depois o que é que acontece, né? Quando eu pego um bem como esse. Depois dos veículos, pela lista lá do 835, tem os imóveis. É bom também pegar imóvel, só que imóvel demora mais para vender. Geralmente é mais caro, né? Mas tanto o veículo quanto o imóvel, para a gente conseguir dar efetividade à execução, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que transformar ele em dinheiro. E aí a gente vai ter que levar esses bens aí a leilão, né? Como é que é feito isso, né? Na prática é assim, ó, o juiz começa a execução, cita, né? O devedor não apresenta exceção de pré-executividade, o devedor não garante a execução, o devedor não paga. Aí a gente entra aqui no caminho da penhora. Tenta pegar dinheiro, passa lá 60 dias tentando pegar dinheiro, não pega nada. Tá lá a dívida, sei lá, 100 mil para ser executada integralmente, não pegou nada de dinheiro. Aí agora a gente vai atrás de carro, de veículo. A gente vai ver daqui a pouco, tem um sistema que é o Renajude, né, que é o que a gente consulta o cadastro nacional de veículos, né, no Brasil, e a gente consegue ver se aquela empresa ou aquela pessoa ali tem ou não veículos em seu nome. Se a gente vê que ela tem algum veículo em seu nome, a gente já faz um mandado de penhora específico para o endereço dessa pessoa, para que o oficial de justiça ele vá lá nesse endereço e localize esse veículo, né, e apreenda, né, e penhore ele. Penhore e remova. A gente tem um pátio aqui em Marabá, né, da Justiça do Trabalho, na verdade é do leiloeiro, que a gente guarda esses veículos todos lá que a gente pega dos devedores. E aí o oficial de justiça vai lá, vai com a equipe do leilão também, com um guincho e tal, pega esse veículo e deposita lá no depósito judicial. O oficial de justiça faz o quê quando ele consegue penhorar esse veículo? Ele faz um auto de penhora, que é um documento, né, que ele lavra o auto, diz o que é que ele está penhorando, quais são os objetos, né, os bens. Tem que ser na presença do devedor, né, o devedor assina também, e aí ele leva o bem e deixa na mão do devedor esse auto de penhora. Se esse bem ele for suficiente para garantir integralmente a execução, imagina, a execução é 30 mil, eu consigo penhorar um carro que vale 100 mil. Então garanta integralmente a execução. Né? Aí a gente faz o quê? A gente volta para aquele caminho da garantia da execução. E aí o 884, garantia da execução, o executado terá 5 dias para apresentar embargos de execução. Mas se o bem ele não tiver de valor suficiente para garantir a execução integral, mesmo assim o devedor pode se defender, né? Só que a defesa vai ser, também como é com dinheiro, mais restrita. Ela vai ser restrita a quê? A penhora do próprio bem. Então, vai ser o que a gente chama de embargos à penhora, e o devedor vai poder dizer para o juiz que, sei lá, o carro não era dele, o carro era o único meio que ele usava para trabalhar, enfim, vai dar a defesa.
o carro está financiado, isso é muito comum, né? O carro financiado, o carro não é da pessoa, é do banco, apesar de constar lá o nome dela no cadastro, mas é do banco, aí o juiz, nesses casos aí, geralmente devolve o carro, porque não adianta vender carro do banco, né? O dinheiro vai ser do banco, não vai ser do processo. Enfim, tem defesa para isso, tá? Tem defesa quando há penhora de bens que o valor não seja o valor total da execução. E se for o valor total, aí a defesa são os embargos de execução normais, né, como está lá no 884, mas se não for o valor total, aí são embargos à penhora, você vai poder discutir somente aquele ato executório que foi praticado, que é a penhora. Tá bom? Lavrado o auto de penhora, passado esse prazo aí para o executado se defender sobre a penhora, se não houver nenhuma manifestação, o que é que o juiz vai fazer? Vai colocar o processo em asta pública, né? O juiz vai oferecer o processo para o bem para quem quiser comprar. Se ninguém comparecer na secretaria para comprar, o juiz vai emitir um alvará para que o leiloeiro oficial consiga vender esse bem. E aí o bem entra no que a gente chama de leilão. E aí o leilão ele é feito hoje em dia de forma online, né? Tá na internet, lá no site do leiloeiro. E aí as pessoas podem entrar nesse site e ver lá os bens que estão penhorados de todas as varas e ofertar lances aí para tentar comprar esses bens. Geralmente os bens eles são avaliados pelo valor de mercado, mas quando chega o lance, a pessoa é livre, né, para dar qualquer lance no bem. E aí o juiz é que vai avaliar se aceita ou não aquele lance. O CPC ele tem lá um parâmetro, né, que é mais ou menos 30%, mas deixa a cargo do juiz aí a decisão de aceitar um lance pelo valor menor. Só não pode ser um valor vil, né? Imagina um bem que vale 100 mil reais, um veículo que vale 100 mil reais, o juiz aceitar um lance de 5 mil. Não faz sentido, né? Aí realmente não pode. Mas não existe assim um parâmetro objetivo mesmo, dizendo qual seria esse lance. Então, os arrematantes eles vão oferecendo e o juiz vai deferindo ou indeferindo de acordo com o caso concreto. E aí, quando o bem é vendido, o que acontece? O dinheiro é depositado no processo, o bem é entregue lá para o arrematante, e esse dinheiro ele vira o quê? Ele vira pagamento para o exequente. Então veja que também quando há penhora, no fim das contas, o objetivo sempre vai ser o quê? O pagamento. Tá? Se for pagamento total, aí encerra a execução. Se não, pagamento parcial, continua a execução, continua procurando mais bens para que haja o pagamento integral da dívida. Tá, joia? É isso que foi feito com o carro, é feito também com imóveis, com embarcações, com aeronaves, enfim, tudo que for bem que puder ser vendido, que tiver comércio no mercado, vai ser encaminhado aí vai ser lavrado um auto de penhora, vai ser encaminhado para o leiloeiro, e aí é possível de se vender. Lá na vara, por exemplo, a gente está lá com 10 urnas funerárias, né, para vender. Até hoje não achou ainda quem comprasse esses caixões, né, mas está lá, está penhorado e está à disposição para receber lance. Então veja, o objetivo da penhora é o quê? É a recolher bens do devedor, transformar esses bens em dinheiro por meio da asta pública ou do leilão e com esse dinheiro fazer o pagamento. Então a gente volta de novo para o caminho do pagamento, né? Quando a gente consegue a satisfação da execução por meio da penhora, tá bom? Então, ó, vamos revisar aqui, tá? A execução tem 4 caminhos: exceção de pré-executividade, garantia do juízo, penhora ou pagamento. O objetivo sempre vai ser o último, que é o pagamento. Com a garantia do juízo, o devedor já pode apresentar os embargos de execução e depois que o juiz resolver a questão do embargo de execução, e se ele apresentar ou não recurso, transitar em julgado essa decisão, o final vai ser o pagamento. O devedor pode não falar nada, e o juiz vai ter que ir atrás dos bens, e ele faz isso com a penhora, e aí ele tem que observar as regras da penhora que a gente já viu, né? Empenhorabilidade e lista de bens para serem penhorados. Feita a penhora, a gente vai vender o bem, vai pegar o dinheiro e vai pagar a quem de direito, então chega no pagamento também. Então, ó, tudo na execução vai sempre ser direcionado para o pagamento. O objetivo sempre é o pagamento, tá bom? É possível que a gente procure bens do devedor, que no caso seja uma empresa, por exemplo, e não ache mais nada. A empresa quebrou, faliu, não tem nada no nome dela, não tem dinheiro no banco, não tem sede, não tem estabelecimento, não tem nada.
o que é que pode acontecer neste momento da execução? Né? Que a penhora ela foi o quê? Foi frustrada. Né? A penhora não conseguiu alcançar o objetivo dela, que era pegar esses bens para vender. O que é que acontece? O juiz geralmente intima a parte para indicar meios ao prosseguimento da execução. Quando o juiz não consegue mais, né, pelos meios normais disponíveis, aí ele intima a parte. A parte geralmente faz o quê? A parte neste momento, geralmente, quando a execução contra a empresa ela é frustrada, neste momento ela pede para que a execução se volte em desfavor dos sócios da empresa. Ou seja, ele vai instaurar o que ali nesse momento? Um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse incidente ele pode ser instalado a qualquer tempo, tá, na execução. Mas o normal é que se instaure agora. Né? Depois que tenta pegar dinheiro, não consegue, né? Tenta fazer a penhora de bens e não consegue, aí a gente vai agora atrás dos bens dos sócios. E aí o juiz faz o quê? O juiz, pela lei, o juiz ao receber o incidente tem que fazer o quê? Citar os sócios para apresentar defesa no prazo de 15 dias sobre esse pedido de desconsideração. O que é que o sócio pode dizer nessa defesa? Né? Pode dizer que a teoria menor é balela, que na verdade tem que ter os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 50 do CPC, do CC, né, do Código Civil. Enfim, tem defesa para o sócio nisso. Né? Dizer que ele não era mais sócio, que ele era laranja, enfim, tem várias defesas que o sócio pode apresentar, isso é matéria do direito do trabalho. Mas, e do direito civil também. Mas, depois que ele apresenta essa defesa, o juiz vai ali resolver se o sócio responde ou não responde. Se o juiz achar que o sócio responde, o que é que vai acontecer? A execução vai começar, né, em desfavor desses sócios que fizeram parte desse DPJ. E aí tudo que a gente viu até agora de execução, esses 4 caminhos, vai poder ocorrer, né, vai poder acontecer de novo com relação a cada uma das pessoas do sócio. Então vê como a execução ela pode tomar uma proporção gigantesca. Né? Imagina, tem uma empresa sendo executada, essa empresa tem lá 10 sócios, aí a gente fez toda a execução contra a empresa, não achou nada, já andou um bocado o processo, né? Mas não achou nada. Aí vai fazer desconsideração, vai ter esses 10 sócios aqui para executar. Imagina, cada um desses aí fazendo penhora, cada um desses pegando um bem aqui, outro ali, pegando dinheiro, enfim. A execução ela termina ficando complicada, ela termina sendo a fase mais complicada, por conta da abrangência que ela pode tomar a partir do momento que a gente vai responsabilizando outras pessoas pelo débito originário ali da empresa. Né? Então, antes isso era feito muito mais à vontade, né? Porque não tinha essa história de DPJ. Aí agora com o CPC e com a reforma trabalhista, o DPJ veio realmente para ficar como regra, né, no processo de trabalho, e aí tem que observar essas determinações. Na prática, sabe o que acontece? O juiz, ele verificando que a empresa é insolvente, não tem patrimônio, não tem nada, e verificando ali que houve algum indício de má-fé aí do sócio, quando o exequente entra com pedido de DPJ, o juiz, ele já, na própria decisão que admite o incidente, ele já manda ali fazer uma penhora cautelar, né, um arresto, na conta desse sócio, para ver se ele tem dinheiro ou não. E aí, tendo dinheiro, ele já pega o dinheiro para deixar já garantido, né? Para garantir ali o resultado útil do processo. Porque se o juiz for avisar o sócio que ele vai ser executado, a probabilidade dele pegar o dinheiro que ele ainda tem e dar um outro destino, sumir com esse dinheiro, é muito alta, como acontece frequentemente, né, nos processos. E aí, para que isso não aconteça, para garantir esse resultado útil, né, da execução, antes de avisar que vai ter execução contra ele, o juiz normalmente vai lá e faz uma ordem de bloqueio e pega lá o que ele tiver na conta, obviamente até o limite da execução, né, para que a execução já fique garantida, tá, com o dinheiro do sócio. Então esse é o IDPJ. O IDPJ, o sócio, ele tem a vantagem de poder se defender sem precisar garantir a execução. Como eu falei, esse bloqueio cautelar é uma exceção, né? Tem que ser fundamentado. O normal é que o sócio se defenda e se defenda sem precisar garantir, como seria o caso da defesa da empresa. Então o sócio não precisa garantir a execução para se defender no IDPJ. E o sócio pode também recorrer da decisão do juiz, quando ele julgar o incidente, também sem garantir a execução. Vai caber
o recurso chamado agravo de petição, e esse agravo de petição normalmente precisa, né, a execução está garantida, mas no caso do IDPJ não vai ser necessário. Vamos aprofundar um pouquinho mais, tá? Essa questão da penhora e da execução em si, né? Do trabalho do juiz na execução. Veja, quando o juiz ele não consegue de cara ali localizar bens assim de forma fácil, né? Pegar dinheiro, achar um carro, um imóvel, o juiz ele vai se socorrer das diversas ferramentas de pesquisa patrimonial que o judiciário tem à disposição. Então, ó, são muitas ferramentas, tá, que o juiz tem à disposição. A gente lá na vara consegue olhar a vida completa aí da empresa ou da pessoa por meio dessas ferramentas. Tá? Então, o que é que eu fiz? Eu escolhi aqui algumas delas, as mais importantes, para a gente falar um pouquinho e vocês terem uma noção do que é que pode ser pedido no processo em termos de pesquisa patrimonial. Lembra que quando a execução não dá em nada, o juiz chama a parte para que ele se manifeste ou indique meios à execução. Então, nesse momento, se você tiver alguma suspeita que o devedor está ocultando algum patrimônio, ou enfim, que nem tudo foi revelado ali no processo, sabendo que o juiz tem essas ferramentas, fica muito mais fácil, e sabendo, obviamente, que cada uma delas faz, fica muito mais fácil para você apresentar uma petição mais consistente, tá bom? Então, a primeira ferramenta a gente já falou, né, que é o Bacenjude, hoje chamado de Cisbajude. Ele serve para a gente conseguir pegar dinheiro lá na conta do devedor. Então, o que tiver de dinheiro até o limite de execução fica bloqueado e vem para a conta judicial do processo. Mas essa ferramenta serve para outras coisas. Por exemplo, para que a gente peça o extrato da conta do devedor, para que a gente analise ali a movimentação financeira detalhada do devedor. Isso ajuda demais, tá? É com esses extratos que a gente consegue descobrir, por exemplo, se o devedor tentou ocultar algum dinheiro aí da justiça. Já aconteceu no processo, né, de uma empresa, quando uma sócia, na verdade, né, quando saiu a sentença contra a empresa dela, ela já sabendo que também estava sujeita à execução, né, pegou todo o dinheiro que ela tinha na conta e passou para a conta da mãe dela. Aí, quando o juiz foi executar a empresa, não achou mais nada. Quando foi executar a sócia, também não achou mais nada. Aí o advogado estranhou, porque conhecia a sócia, né, e via que ela tem uma vida, um padrão alto, né, e pediu para o juiz analisar ali os extratos da movimentação bancária dela. Isso foi feito por meio dessa ferramenta Bacenjude. E aí, analisando lá os extratos, a gente verificou que pouco depois que foi proferida a sentença, ela fez uma transferência de todo o dinheiro que ela tinha na poupança, na conta dela, para a conta da mãe dela. E aí, o que é que o exequente pediu nesse caso? Pediu para que a mãe dela fosse executada e respondesse pelo débito até o limite do valor que tinha sido transferido lá para a conta dela. E o juiz deferiu e a execução caminhou nesse sentido. Né? A gente incluiu a mãe da executada no processo, fez uma ordem de penhora lá na conta dela e conseguiu pegar esse valor, né, uma parte dele, na verdade, que ela tinha transferido lá de forma fraudulenta, né, para lesar aí o credor. Esse é o Cisbajude que ajuda a gente nisso. O Renajude é justamente aquele sistema que eu falei que tem o Cadastro Nacional dos Veículos. Então, todo veículo automotor no Brasil que tem placa, ele tem um cadastro lá nesse Renajude. E nesse Renajude a gente consegue localizar os veículos vinculados a CPF e CNPJ e consegue também inserir restrições nesse veículo. A gente pode colocar lá uma restrição de transferência, por exemplo, que a pessoa fica impossibilitada de transferir o bem, ou seja, de vender o bem. A gente pode colocar lá uma restrição de circulação, por exemplo, que se a autoridade policial, numa blitz, por exemplo, parar a pessoa e consultar lá o sistema e ver que tem essa ordem de circulação, de restrição de circulação, a polícia vai recolher o veículo e vai avisar a justiça que o veículo está recolhido lá no pátio. E aí o que a justiça vai fazer? A justiça vai mandar o oficial de justiça lá no pátio da polícia para lavrar o auto de penhora, né? E remover o bem para o depósito da Justiça do Trabalho e vai levar esse bem a leilão. Então, isso a gente faz quando a gente sabe que o devedor tem um carro, mas a gente, quando fez a diligência lá no endereço dele, não achou o carro.
Aí não achou, mas colocou a restrição no sistema. E aí ele não vai conseguir vender o bem, né, porque tem a restrição de transferência. E se ele for pego circulando com o bem, o policial vai prender esse carro e vai levar e vai avisar a justiça para a gente ir lá buscar. Tá bom? Então isso é tudo feito por meio do sistema Renajude. A ANAC, ela tem um sistema, né, de cadastro de aeronaves também que a gente consulta para saber se o devedor tem aeronave. É menos comum, né, ter uma aeronave, mas acontece. O Infojude a gente consegue várias informações fiscais da pessoa junto à Receita Federal. Então a gente olha lá a declaração de imposto de renda, vê o que foi declarado em termos de patrimônio, vê o que foi declarado em termos de renda para a gente poder, de fato, ou eventualmente penhorar essa renda. Então o Infojude é útil para a gente conseguir a declaração de imposto de renda. A DOI, que é uma declaração de operação imobiliária, que o devedor, toda a transação imobiliária no Brasil, ela fica registrada nesse sistema da Receita Federal. Aí a gente consulta esse sistema para saber se aquele devedor de repente vendeu algum bem no curso da execução, né, que aí é fraude de execução, para poder a gente ir lá e desconstituir essa venda, pegar o bem de volta e vender. Então isso é feito com a ajuda da DOI, né, que é a Declaração de Operação Imobiliária. Tem também o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que a gente consulta para saber se esse devedor, no caso aí pessoa física, né, ele está empregado em algum outro lugar, né, a pessoa era empresária, quebrou e virou empregado novamente. E aí, se ele tiver empregado em algum outro lugar e não tiver mais recursos nenhum para ser executado, a gente consegue pegar 30% do salário dele, pela exceção que está prevista aqui no CPC, que a gente já discutiu. Isso a gente consegue, essa informação a gente consegue com o CAGED. A gente tem o InfoSeg, que serve para saber se a pessoa tem empresas, né, em seu nome, se está com o nome vinculado a alguma associação, enfim. Todos os cadastros civis da pessoa aparecem aqui nesse InfoSeg. Endereços, né, passaporte, carteira de motorista, um monte de coisa aparece aqui no InfoSeg. O CCS, ele é um sistema que serve para a gente saber se alguém tem procuração ou autorização para movimentar a conta de outras pessoas. Então isso aqui é muito útil para a gente achar laranja, por exemplo, né? Então imagina, tem uma empresa que está no nome de duas pessoas que são pessoas pobres, não tem outro patrimônio nenhum, só tem essa empresa em seu nome. E aí o indício é que eles foram usados como laranja para que aquela empresa ali fosse aberta. Na verdade, quem é o dono da empresa, quem comanda a empresa é um terceiro que não aparece nos registros oficiais da empresa. Mas, como esse terceiro ele coloca a empresa no nome da pessoa, mas não deixa a pessoa movimentar o dinheiro, né? Ele que vai movimentar o dinheiro. Geralmente ele tem uma procuração dos laranjas dando poderes para ele movimentar dinheiro e agir em nome da empresa. E isso vai aparecer, essa informação vai aparecer para a gente nesse CCS. No CCS a gente costuma descobrir se a empresa tem sócio oculto, né? Se alguma pessoa muito rica tem autorização para movimentar a empresa e a empresa está no nome de pessoas pobres, né? Que é o típico caso de laranja, né? E aí a gente descobre isso usando esse sistema CCS. O Simba, ele é um super sistema, um sistema poderosíssimo. Ele foi o sistema que foi usado na Operação Lava Jato, né? Para conseguir rastrear toda aquela grana lá. E é um sistema mais complicado, a gente não usa muito, porque realmente ele devassa toda a vida da pessoa. Qualquer compra que você fez, cartão de crédito, tudo aparece nesse Simba. Aí é muita informação, a gente não dá conta de gerenciar isso. Então a gente usa pouco, só nos casos mais graves mesmo. COAF do mesmo jeito. E a gente tem também ainda o CENIB, o CENSEC e o CNICR, que são relativos aos bens imóveis, né? CENIB é o cadastro do registro imobiliário, a gente consegue colocar no CENIB uma restrição, uma ordem de indisponibilidade de bens. Então, se a pessoa for vender qualquer coisa que está em seu nome imóvel, chega lá no cartório, o cartorário não vai deixar fazer isso, porque tem essa indisponibilidade. O SENSEC a gente consegue ver todas as escrituras e procurações que uma pessoa passou para outra no Brasil, então ajuda muito para saber se alguém é dono clandestino, né, de algum imóvel, tem alguma procuração em vez de ter escritura. E o CNSNCR é o cadastro rural, e a gente descobre se a pessoa tem alguma fazenda, alguma terra em seu nome. Então essas ferramentas todas servem para quê?
servem para ajudar o juiz a descobrir patrimônio do devedor ou descobrir quem são os verdadeiros devedores, a fim de incluí-los, né, esse patrimônio, esses devedores na execução, naquele caminho ali da penhora. Quando a penhora normal não dá certo, aí a gente vai fazer as pesquisas para saber se tem mais alguma coisa ali a ser penhorada ou se tem mais alguém que precisa ser responsabilizado aí por esse débito. Então essas ferramentas todas servem para isso. Tem serve para isso. Bom, além das ferramentas de pesquisa patrimonial, o juiz ele pode adotar outras medidas coercitivas para forçar o devedor a pagar. Isso está previsto lá no artigo 139, inciso 4 do CPC. Depois vocês leem esse artigo com calma, para vocês verem o tanto de poder que esse inciso 4 aí dá para o juiz. Essas medidas coercitivas, o objetivo delas é justamente constranger o devedor, induzir o devedor a quitar o seu débito. Não são exatamente penhora ou constituição patrimonial, o propósito não é esse. O propósito é realmente constranger a pessoa a pagar o débito. Geralmente isso aqui é utilizado quando nada mais dá certo. Então a gente tenta pegar dinheiro, não consegue, tenta localizar outros bens, não consegue, faz a pesquisa patrimonial, não dá em nada. Aí a gente coloca essas restrições aqui, né, que a gente vai ver agora, para tentar constranger aí o devedor a pagar. A primeira é o BNDT, que é o Banco Nacional do Devedor Trabalhista. Isso é um cadastro mantido pelo próprio TST e ele serve, por exemplo, para inviabilizar que empresas devedoras trabalhistas participem de processos de licitação. Então a licitação, uma das exigências lá da Lei 8666 é que seja apresentada uma certidão negativa do BNDT. E essa certidão negativa só sai lá no site do TST se a pessoa não tiver nenhum débito trabalhista. Se tiver um débito trabalhista em qualquer justiça do Brasil, vai aparecer lá nessa certidão e aí a pessoa, se quiser participar da licitação, vai ter que correr para poder regularizar, para poder participar. Isso aqui também tem sido bastante exigido na hora que a pessoa vai comprar um imóvel de alguém. Porque vocês sabem, né? Na hora de comprar imóvel, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente só pode comprar um imóvel e ter certeza que vai dar certo essa compra se o vendedor desse imóvel for um vendedor solvente. Ou seja, se ele não estivesse desfazendo do patrimônio para lesar credores. Então, quem compra imóvel, quem compra veículo, né, tem que ter todo o cuidado para saber se a pessoa é ou não solvente. Se ela tem ou não outros patrimônios ali, além daquele que ela está se desfazendo. E aí, a certidão aqui do BNDT, ela tem sido uma peça fundamental para ajudar quem está comprando um imóvel nisso. Né? A pessoa entra lá no TST, coloca o CPF da pessoa que ela está comprando um imóvel. Se essa pessoa tiver uma reclamação trabalhista em seu nome, não é para comprar aquele imóvel dela, porque a chance dessa venda dar errado vai ser enorme. Né? Se tem execução contra ela e ela vende o imóvel, ela está querendo fraudar ali a execução e você, que é o terceiro de boa fé, pode acabar até prejudicado, mesmo sendo terceiro de boa fé. Tá bom? Então tudo isso tem a ver aí com esse BNDT, que é esse Cadastro Nacional de Devedores Trabalhistas. A reforma, vê que curioso, a reforma ela deu uma colher de chá para o pessoal que está devendo na Justiça do Trabalho. A reforma disse lá no artigo 884A, né, que o juiz do trabalho só poderia colocar o devedor no BNDT depois de 45 dias que a execução já estivesse tramitando. Ou seja, ele foi citado para pagar, em 48 horas não pagou. Aí começa a contar esses 45 dias, só depois de 45 dias é que o juiz poderia colocar o nome da pessoa lá no BNDT. Vê que coisa estranha, né? O cara está devendo, já sabe que está devendo, não quer pagar, e aí o juiz tem que esperar ainda 45 dias para colocar o nome dele nesse cadastro. Coisas da reforma, né? Outro cadastro que é bastante conhecido, né, que ajuda também na execução trabalhista, é o Serasa. Então, o juiz tem um acesso também ao sistema do Serasa e ele pode pegar o devedor ali que não pagou a dívida trabalhista e cadastrar lá junto ao Serasa para que, obviamente, a pessoa tenha uma limitação aí no crédito, né?
e isso é muito ruim, né? O brasileiro vive de crédito, né? Então, se tiver uma restrição como essa, com certeza, ou na maioria dos casos, a pessoa vai correr atrás para tentar resolver e limpar o nome, né? Como se fala. É possível também fazer o protesto extrajudicial da sentença trabalhista. Isso é feito no cartório de protestos, né? Então é ônus do exequente pegar a sentença e ir lá protestar, ele vai pagar umas taxas lá para o cartorário, mas é possível fazer isso. Não tem tanta utilidade porque acaba que o Serasa tem o mesmo efeito, né? Acaba tendo o mesmo efeito do protesto. E aqui chega nas questões mais complicadas, né, desse artigo 139, que os juízes têm feito. Né? O que é que os juízes têm feito? Os juízes têm proibido a pessoa de dirigir e têm proibido a pessoa de se ausentar do país quando ela tem débitos trabalhistas. Tá? Essa questão é uma questão muito complicada, muito controvertida. A gente já discutiu isso lá na aula, falando sobre habeas corpus, né? É muito complicado. O STJ tem um entendimento mais ou menos consolidado sobre isso, mas o que vai valer para a gente é o do STF, e o julgamento que ia resolver essa questão foi interrompido, né? Foi agora no final do mês de novembro, mas não aconteceu. Não se formou ainda a maioria no sentido ou no outro, se é possível não fazer isso, essa restrição. Mas vai ser um assunto interessante aí para os próximos anos, saber se o devedor civil, né, trabalhista, ele está sujeito a essas restrições de locomoção, de não poder sair do país, e de direitos com relação ao direito de dirigir. Ok? A gente sabe que isso é possível no processo penal, né? As consequências penais envolvem essas duas proibições aí, em alguns casos, mas com relação a ilícitos civis, a dívidas civis, até então não era feito. Na mesma linha, a gente tem também pedidos, né, de retenção de cartão de crédito. Eu acho meio inócuo esse pedido, porque da feita que a gente lança restrição no Serasa, dificilmente a pessoa vai conseguir crédito. Né? Então, eu não vejo muita utilidade nisso. Também no dia a dia a gente não vê tanto deferimento com relação a esse tipo de pedido. Mas a proibição do direito de dirigir, a proibição de se ausentar do país, sim, tem tido muitas decisões aí nesse sentido. Veja, essas medidas aqui que a gente conversou são medidas coercitivas para forçar a pessoa a pagar. O anterior eram sistemas de pesquisa patrimonial e aqui são medidas para forçar o devedor a pagar. Onde é que a gente está na nossa execução, né, quando chega nesse ponto aqui? A gente está justamente naquele caminho da penhora, ou seja, não teve ação de pré-executividade, não teve garantia do juiz, não teve pagamento, a gente está na penhora, só que a gente não conseguiu achar nada para penhorar. É nesse ponto que a gente está. A gente nunca pode perder a nossa localização de vista. Né? Então, quando a gente parte para fazer essas medidas coercitivas, a gente está justamente nesse ponto do processo. Bom, vamos encaminhando aqui a nossa execução, né, para terminar. Quando acontece a garantia do juízo, quando o caminho tomado é pela garantia do juízo, ou quando a penhora ela é bem sucedida e a gente consegue garantir toda a execução, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o início do prazo para o devedor apresentar embargos à execução. Ele vai poder se defender aqui na execução. A matéria, né, dos embargos de execução, a previsão legal, na verdade, dos embargos de execução, ela está lá no artigo 884 da CLT, mas também está lá no artigo 917 do CPC. No artigo 917 tem uma lista maior, né, que diz o seguinte, ó, as hipóteses de cabimento de embargo de execução: inexigibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta ou avaliação errônea, excesso de execução ou acumulação indevida de execução, retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, no caso de execução por entrega coisa certa, né, que não é o nosso caso aqui, incompetência absoluta ou relativa do juiz de execução, qualquer matéria que ele seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. É esse inciso 6 aqui que é a grande chave. Né? Os embargos de execução, pelo que está aqui em tese, poderiam discutir qualquer matéria que poderia ser discutida lá na fase do conhecimento. Veja que isso aqui na prática não é tão aplicável assim, justamente à vista desse artigo 884, parágrafo 1º da CLT,
que vai dizer o seguinte: ó, a matéria de defesa dos embargos, né, será restrita às alegações de cumprimento da decisão, do acordo de quitação ou da prescrição da dívida. Então, ó, o CPC ele abre um super leque para a matéria, mas a CLT restringe bastante a matéria dos embargos. E aí? Né? E aí a gente tem aqui dois entendimentos. Tem juiz que vai pelo caminho da execução menos gravosa, ou seja, o devedor ele tem direito mesmo de se defender e aí vai poder usar toda aquela possibilidade que está lá no artigo 917 do CPC, e tem outros juízes que são mais restritos, né, prezando obviamente pela efetividade do processo de trabalho e pela celeridade, que aplicam rigidamente aqui esse 884. Num caso ou no outro, é pressuposto para os embargos de execução o quê? A garantia da execução. Ok? Só se pode entrar com embargos de execução quando a execução estiver garantida. Senão, os embargos não serão conhecidos. Tá bom? O juiz, quando for apreciar os embargos de execução, a primeira coisa que ele vai fazer é intimar o exequente para se manifestar. Os embargos, o prazo deles são 5 dias, o exequente também vai ter 5 dias para falar. Depois disso, o juiz vai proferir uma sentença. Sentença de embargos de execução. E aí vai dizer se o devedor tem ou não razão ali na manifestação dele. Tá bom? Essa sentença de embargos de execução, você pode recorrer dela como? Com um agravo de petição. O prazo do agravo de petição, como qualquer recurso trabalhista, é de 8 dias. E o agravo de petição ele está para a fase de execução, assim como o recurso ordinário está para a fase de conhecimento. Tá bom? Quem vai analisar o agravo de petição vai ser quem? Vai ser o tribunal. Ok? Vai cair lá numa turma, vai ser sorteado um relator, o relator da turma, e aí vai ter aquele julgamento, assim como a gente já viu lá nos recursos, tá bom? Uma discussão, e aí, depois que é julgada essa agravo de petição, transitou em julgado, né, a decisão, o processo volta para a vara e acontece o quê? O pagamento. O objetivo final da execução, que é o pagamento. Ok? Lembra que para ter embargo de execução e para ter agravo de petição, a execução tem que estar garantida. Então, quando baixar o processo, agora, depois do julgamento do agravo, é somente para fazer esse pagamento aí para quem for de direito. Tá bom? Algumas outras questões interessantes sobre execução. Muita gente pede, tá, para que o débito seja parcelado. Quando ele recebe ali o mandado de citação, uma das coisas que se pede, né, geralmente, é o parcelamento do débito, com base aqui nesse artigo 916 do CPC. Veja, as pessoas fazem esse pedido, né, com base no artigo 916 do CPC, mas esquecem que o próprio artigo 916, lá embaixo, né, no parágrafo 7º, vai dizer justamente que o disposto nesse artigo não se aplica ao cumprimento de sentença. Então veja, se a gente tiver uma fase de execução que foi originada de uma sentença proferida no processo, a gente está fazendo um cumprimento de sentença na interpretação aqui do CPC, né? Na linguagem do CPC. E aí, essa norma do parcelamento, que é assim, ó, de que diz que o devedor, no prazo para embargos, tem direito a pagar 30% e solicitar o parcelamento do saldo devedor em 6 vezes, isso aí não se aplica para a fase de cumprimento de sentença. Para a nossa fase de execução, quando a execução vem do cumprimento de sentença. Mas é um caminho que muita gente pede. Lembra que só tem 4 caminhos. Né? Se isso aqui fosse possível, seria justamente um 5º caminho. A pessoa não apresenta embargos, aliás, não apresenta cessão de pré-executividade, não garante o juízo, não paga e apresentaria ali, na verdade, uma proposta de parcelamento. Tá bom? Só que, como o próprio artigo 916 diz, não é aplicável a cumprimento de sentença. E aí, quase sempre esses pedidos são indeferidos. Quando é que vai ser possível isso? Quando a execução for fiscal, né, esteja sendo executado somente o INSS, imposto de renda, ou seja, tributos, e quando não for cumprimento de sentença, for de fato uma execução de título executivo extrajudicial, que é o caso do TAC, por exemplo. Se o devedor tiver sendo executado em razão de um TAC, como não é cumprimento de sentença, é execução propriamente dita, né, aí é perfeitamente possível aplicar aqui o 916 a esta execução. Ok? Acontece muito, tá? Do juiz
estar fazendo as pesquisas patrimoniais e descobrir que o devedor se desfez ali do patrimônio dele com o objetivo de fraudar a execução. Eu já dei aqui o exemplo, né, da devedora que passou o dinheiro para o nome da mãe, mas tem vários outros. Tá? A pessoa sabe que vai ser alvo da execução, começa a vender tudo, enfim, pratica aí essas fraudes à execução. Isso aí já está previsto lá no CPC, no artigo 792. A gente usa esse artigo, tá, quando precisa constatar alguma fraude que ocorreu. E essas fraudes geralmente são descobertas justamente usando aquelas pesquisas patrimoniais que a gente viu no slide anterior. Tá bom? Então, o rito da fraude à execução, utilizado aqui no processo de trabalho, é o mesmo rito do processo comum, previsto aí no artigo 792 do CPC. E para terminar, é possível que a execução acabe respingando, acabe atacando ou acabe avançando, né, sobre patrimônio de outras pessoas que não estavam originariamente incluídas no título. Então a sentença sai lá, condenar fulano de tal limitada a pagar tantos reais a Beltrano. Quem é que está nessa sentença? Somente fulano de tal limitada. Qualquer outra pessoa que venha a ser executada nesse processo que não seja fulano, vai ser o quê? Um terceiro. E esse terceiro, ele tem meios próprios de defesa previstos aqui no CPC a partir do artigo 674, que é o rito também que o processo do trabalho adota quando precisa executar um terceiro. Só tem que prestar atenção, tá? Porque esse terceiro pode ser quem? Pode ser o sócio. E se o terceiro for o sócio, a defesa dele não vai observar esse rito do desembargo de terceiro. Vai observar o quê? Vai observar o rito do IDPJ. Ele vai se defender em sede de IDPJ, que é até melhor para ele, porque a matéria é mais abrangente e os recursos também. Então, ele vai se defender no IDPJ que foi instaurado para que ele fosse responsabilizado. Mas se for qualquer outro terceiro, o dono da casa, por exemplo, a mãe dessa sócia que passou dinheiro para ela, ele vai se defender de acordo com o 674. A principal diferença é que os embargos de terceiro eles são uma ação autônoma. Não é um recurso ou uma defesa feita no próprio processo, é uma ação autônoma. É como se fosse um habeas corpus, mandado de segurança. A pessoa vai autuar um processo novo, vai ter um novo número, uma classe nova, embargo terceiro. Aí vai ser processo de conhecimento, né? O juiz vai intimar a pessoa, o exequente, para contestar aqueles embargos, vai produzir provas se for preciso, vai ter audiência, vai ter sentença, aí vai ter recurso ordinário, tudo normal como se fosse um processo do conhecimento, tá bom? Por quê? Porque é uma ação autônoma. Quem conhece dessa ação autônoma é o próprio juiz da execução, não é o tribunal, né? Como ocorre no mandado de segurança, no habeas corpus, é o próprio juiz da execução que conhece aí a ação de embargo de terceiro, tá bom? Então esta foi a nossa aula sobre execução, né? Uma aula longa, cansativa, mas a execução ela é complicada, na verdade ela pode se tornar complicada, mas a dica que eu dou para não se perder na execução é sempre lembrar em qual caminho você está dentre aqueles quatro, tá bom? Se você está nos embargos, na ação de executividade, na garantia do juízo, na penhora ou no pagamento. E também lembrar que o objetivo sempre é o pagamento. A gente vai dar essas voltas aí para esses quatro caminhos, mas no final tem que chegar no pagamento. Se não chegar no pagamento, aí a execução não vai acabar, ok? A execução acaba quando? Quando o juiz profere uma sentença extinguindo a execução. Quando essa sentença é proferida no processo, aí sim a execução termina e o processo ele pode ser arquivado. Tá joia? Então esse foi o nosso curso de processo do trabalho, um curso completo em 12 aulas aí para vocês.